Olá, bora fazer uma revisão da LINDB? Pensa comigo, se o direito brasileiro fosse um grande jogo, a LINDB seria um manual de instruções, sabe? É a lei que explica como todas as outras leis devem funcionar. Então, nesta nossa análise, vamos direto ao que interessa, decifrando os artigos que são a chave para entender o sistema jurídico inteiro. Vamos lá? O nosso roteiro aqui é bem simples e lógico, feito para fixar o conteúdo. Primeiro, o ciclo de vida da lei, como ela nasce, vive e morre. Depois, como a gente aplica essas regras no dia a dia. Aí, cruzamos as fronteiras para entender qual lei vale em casos internacionais. E para fechar, as novidades, as regras mais recentes para a administração pública. Então, começando do começo, né? Como é que uma lei ganha vida? A primeira parte da LINDB é toda sobre isso. Ela define as regras do jogo, desde o momento em que uma norma é publicada até o dia em que ela, enfim, deixa de valer. Esta pergunta parece óbvia, mas a resposta é crucial. Não é só publicar a lei no Diário Oficial e pronto, existe todo um processo. Depois da publicação, tem um período de espera, um tempinho, antes que ela se torne obrigatória de verdade. E esse período tem nome, vacatio legis. O artigo 1º da lei explica direitinho. É o tempo para todo mundo se adaptar à nova regra. A regra geral, 45 dias no Brasil e 3 meses para quem está no exterior. Isso, claro, se a própria lei não estabelecer um prazo diferente. Anota aí que esse é um ponto clássico de prova, hein? E como é que uma lei morre? Bom, o artigo 2º explica que pode ser de duas formas. A revogação expressa é a mais fácil. A lei nova chega e fala com todas as letras que está cancelando a antiga. Já a revogação tácita, essa é mais sutil. Acontece quando a lei nova é incompatível com a antiga ou quando regula inteiramente a mesma matéria. O pulo do gato é justamente perceber essa incompatibilidade. Agora, um conceito que adora derrubar gente em prova, a tal da repristinação. Vamos imaginar a cena. A Lei C revoga a Lei B, que por sua vez tinha revogado a Lei A. A pergunta é, a Lei A volta a valer? A resposta padrão é não. O artigo 2º proíbe esse efeito zumbi no direito. A regra de ouro é, uma vez revogada, a lei continua revogada, a não ser que a nova lei diga expressamente que a antiga deve voltar. Ok, entendemos como a lei entra em vigor. E agora, como ela funciona na prática? Esta segunda parte da LINDB é sobre a aplicação das normas. É aqui que a gente vê como os juízes devem decidir e como todos nós, no fim das contas, devemos obedecer. Esse aqui é um dos pilares de todo o nosso sistema jurídico, direto do artigo 3º. Em bom português, não tem desculpa. A presunção é de que todo mundo conhece a lei a partir do momento em que ela entra em vigor. É um princípio básico de obrigatoriedade e, claro, de segurança. Mas e quando a lei não diz nada sobre um caso específico? O juiz não pode simplesmente lavar as mãos e dizer, não tem lei, não decido. O artigo 4º dá a ele um passo a passo para preencher essa lacuna. Primeiro, ele tenta a analogia, ou seja, aplica uma lei de um caso parecido. Não deu? Aí ele vai para os costumes e, em último caso, recorre aos princípios gerais do direito. Aqui a gente entra num ponto fundamental, a proteção contra a instabilidade. Uma lei nova, via de regra, tem efeito imediato, só que ela não pode sair bagunçando o passado. E o artigo 6º funciona como uma grande muralha da segurança jurídica, protegendo 3 coisas sagradas que já estão consolidadas: o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada. Vamos ver cada um deles. Primeiro de tudo, o ato jurídico perfeito. É bem simples. Imagine um contrato que foi assinado e cumprido de acordo com as regras da lei antiga. Ele já se completou, já produziu seus efeitos. Uma lei nova não pode chegar agora e invalidar esse ato. Em segundo lugar, o direito adquirido. Pensa assim, é aquele direito que já entrou para o patrimônio da pessoa, já é dela. O exemplo clássico é de alguém que completou todos os requisitos para se aposentar pela lei antiga. Essa pessoa tem o direito adquirido àquela aposentadoria, mesmo que só faça o pedido depois que a lei mudou. E por último, mas não menos importante, a coisa julgada. O que é isso? É aquela decisão judicial que se tornou final, definitiva, que não cabe mais recurso. Uma nova lei não tem o poder de reabrir a discussão sobre aquele caso. Juntos, esses 3 conceitos são a garantia da estabilidade nas relações. Bom, o direito não tem fronteiras. E quando uma situação envolve mais de um país? Um casamento no exterior, um contrato internacional? Que lei vale? É a LINDB que vem para organizar essa bagunça e dar as regras do jogo. Esse quadro aqui é ouro para revisão. A LINDB usa o que a gente chama de elementos de conexão para decidir qual lei aplicar.
Por exemplo, para questões pessoais, como capacidade e nome, vale a lei do domicílio da pessoa. Para bens imóveis, a lei do lugar onde o imóvel está. Para contratos e obrigações, a lei do local onde foram criados. E para herança, a lei do último domicílio de quem faleceu. Bem lógico, né? Mas tem um limite para tudo. O artigo 17 é tipo um escudo de proteção. Nenhuma lei, ato ou sentença estrangeira vai ser aplicada aqui no Brasil se ofender nossos princípios fundamentais, a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. É um filtro de compatibilidade para garantir que nada de fora venha bagunçar o nosso coreto. E agora, a gente chega na parte final e mais moderna da LINDB. Em 2018, a lei recebeu uma atualização importante, trazendo mais segurança e eficiência para as decisões no direito público. Isso impactou, e muito, a vida de gestores e de órgãos de controle. O ponto central dessa modernização toda é uma palavra: pragmatismo. O artigo 20, por exemplo, exige que o decisor pense nas consequências práticas da sua decisão. O 22 pede para que se leve em conta as dificuldades reais do gestor na hora H. Já o 28 limita a bronca à responsabilização pessoal do agente só para casos graves de dolo ou erro grosseiro. E o artigo 24 protege o passado, proibindo que uma nova interpretação saia invalidando atos que já estavam consolidados. E assim a gente fecha o nosso ciclo de revisão. Apesar do nome Lei de Introdução, ficou bem claro que a LINDB é muito mais do que só uma introduçãozinha, né? Ela é a base, o alicerce que sustenta todo o resto, definindo como as leis nascem, como são aplicadas, como viajam pelo mundo e como guiam o Estado. O que nos leva a pensar, será que ela não é, na verdade, a viga mestra de todo o nosso direito? Fica aí a reflexão.